Pode dar um glória a Deus? É tremendo quando cai demônio, né? Hein, filhão? Oh, glória. Que tem caído de principado, vocês não têm noção, filhos. Dá glória a Deus por isso. A semana passada, veio um passarinho do alto, bate num vidro, perto da construção do Felipe, do pastor Felipe. E ele está lá, e até o cara que trabalha com ele falou, deve ter alguma coisa de Deus aí, não é isso? Mais ou menos. É. O cara falou, isso é muito estranho. Mas aí Deus fala com o pastor Felipe na hora que você não pode alcançar um passarinho. Assim também um principado está em lugares altos, mas quando ele cai, ele está sob o nosso domínio. Glória a Jesus, você pode dar aleluia, glória a Deus. E Deus deu uma palavra para ele do que estava acontecendo. E é um espírito de anticristo que caiu por terra. O espírito de difamações caiu por terra. Nessa semana também a Malu, e foi a Malu que teve aquele sonho, né? A Malu teve um sonho que, trocando em miúdos, eu já orei sobre isso aqui agora, já destruindo esse demônio desgraçado, que é o espírito da falsa profecia. Você já entende o que é isso, filha? O que é a falsa profecia? Por causa daquela figura que aparece no sonho, infelizmente, mas que se converta e venha para os caminhos do Senhor. Mas é o espírito da falsa profecia, da delação, da acusação e do falso testemunho. E eu quebrei aqui, orando, o espírito do encantamento de serpentes, de sedução. E a sedução que vem é essa de falar coisas que não são verdadeiras, calúnias e difamações, que é o que acontece no seu sonho, de coisas que não estão acontecendo, para arrastar pessoas e pegar pessoas e arrancar essas pessoas para fora. Mas caiu esse demônio em nome do Senhor Jesus também. Mais um que está decepado, sem cabeça. Na semana passada, antes de eu vir para cá, cai do muro da minha casa um demônio também. E aparece morto no meu quintal. Sabe aquele sarueu gambazinho? E Deus me falou, está caindo o espírito do orgulho e da soberba. Está caindo tudo, filhos, e caiu morto. Ele não caiu de qualquer jeito, ele caiu morto no meu quintal. E espírito do roubo, tudo junto, está caindo tudo. Por isso, a glória de Deus se manifesta. Não seja omisso àquilo que está acontecendo no reino do Espírito. Seja ligado no reino do Espírito. Abriu-se um portal aqui hoje. E esse portal é para nós entrarmos nele. O Senhor está chamando um povo, pessoas no individual, para o avivamento pessoal. Individual. Porque depois, quando vier o coletivo, você saberá andar nele. O Senhor está restaurando aquele que se machucou no caminho. Hoje é um dia de Deus curar o que se machucou no caminho. E Deus hoje quer nos mostrar um caminho mais excelente, sobremodo excelente. O Senhor quer nos mostrar como ativar coisas novas. O Senhor quer nos mostrar nessa noite como ir além daquilo que já entendemos e conquistamos em Deus. Muitas pessoas, elas entram num lugar em Deus e elas se acomodam. Elas se acomodam naquele lugar. E elas acham que tudo está bem a partir dali. Eu estou abençoado, a minha casa está abençoada, a minha família está abençoada. Está acontecendo tudo certo à minha volta. Eu já manuseio alguma coisa ou outra de Deus. Eu já ando num dom ou no outro, às vezes anda. A pessoa se acomoda naquele lugar, é um lugar de conforto para ela. Nós seres humanos somos complicados com relação ao conforto. Nós gostamos de coisas confortáveis, nós sentamos e nos acostumamos com os mesmos lugares, fazemos as coisas sempre do mesmo jeito, criamos uma rotina. Mas eu quero dizer para você, queridos, que o Espírito Santo está aqui nessa noite para chacoalhar você. Ele quer chacoalhar a sua estrutura. Ele quer mexer com você. Ele está dizendo para você que onde você está não está bom, ok? Há um sentimento espiritual lançado do nosso meio, de que onde você está não está bem. O Senhor está para derramar coisas grandes. Eu tenho anunciado isso, antes que se cumpra. Enquanto eu estou dizendo isso, o manto profético repousou nas minhas costas. Nós estamos para adentrar em algo muito grande, muito sobrenatural, numa grande colheita, num grande poder de Deus. Só que se eu não manuseio bem, desde já, se eu tenho impeditivos ou impedimentos em mim para alcançar isso, é isso que o Senhor quer arrancar de você nessa noite.
Começo dizendo que existem esferas de atuação. E que essas esferas de atuação que o próprio Deus delimitou, elas podem ser removidas. Você pode dar um aleluia? Deus pode te levar a removê-las, mas você tem que entender a linguagem espiritual para demover as fronteiras estabelecidas, para arrancar as fronteiras e alargar as estacas. O nome da mensagem de hoje é Reobote. Reobote, que significa lugares amplos ou ruas largas. O Senhor quer te levar para um Reobote. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ele quer levar você para caminhos mais altos. Ele quer levar você para lugares grandes, lugares altos, outras dimensões em Deus. O Senhor quer inaugurar nesse lugar, e foi inaugurado esse portal de novas dimensões. E vai entrar por esse portal de novas dimensões aquele que quer. E não importa os seus erros cometidos, não importa o seu passado, nessa noite há uma palavra na minha boca: esquecendo das coisas que para trás ficam, e caminhando para as que diante de mim estão, eu sigo para o alvo, e o alvo é Cristo, em nome de Jesus. Não seja paralisado, não se paralise nos seus conceitos, preconceitos, no seu intelecto, na sua razão. O Senhor quer te puxar para além da razão. Ele quer te puxar para além da emoção. Pode passar por a sua emoção, pode passar pela sua razão, mas o Senhor tem preparado um lugar completamente novo para nós. Amém? Eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 13. Paulo está falando sobre esferas de atuação. Esse texto é um texto que me chama muita atenção. Eu já disse sobre eles para que eles são mais íntimos meus, em reuniões particulares. Mas hoje o Senhor quer que eu leve vocês todos juntos aqui. Não há diferença, nenhum sequer, e ninguém ficará para trás, em nome de Jesus. O Senhor quer te encher de fogo, filho. O Senhor não se contenta com mornidão. Existem muitas distrações nos dias de hoje. Muito cuidado com as distrações. Nós temos séries, temos coisas boas, temos bênçãos de Deus. Às vezes você está sendo distraído pela própria bênção que Deus está te dando. Isso não agrada o Senhor. Não se esqueça, quando entrar na tua promessa, quem foi que te tirou daquele lugar e te colocou em outro. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça que a dependência dele do início é a mesma dependência que temos que ter no final da corrida. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé em todo esse tempo. Já a coroa da vida me está reservada. A coroa da vida é a última coisa que você tem que vencer nessa terra para adquiri-la. Todos nós caminhamos por uma coroa. Não como quem não sabe, quem dá murro no ar. Nós caminhamos com propósito, amém, meus filhos? Em nome de Jesus. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo está falando, eu não vou pregar em outro lugar, porque Deus me demarcou uma esfera de atuação que chega até vocês. Ela está aqui, parada nesse lugar. Tem uma esfera que Paulo podia atingir. Tem lugares que Paulo podia ir, e Paulo era um cara intrépido, Paulo era um cara brabo, ele era imparável, tremendo, só que por vezes Deus permitiu que o próprio Satanás o resistisse para não passar, outra vez o próprio Espírito Santo o resistiu para não adentrar, mas Paulo recebia convites, e numa dessas situações onde o Espírito Santo o impede, Paulo recebe um convite, através de uma visão noturna, de um varão da Macedônia que diz, Paulo, passa para cá. E quando Paulo passa para lá, você conhece a história, tem lá adivinhação, tem lá uma série de coisas, ele expulsa demônio, parece que está tudo certo, mas ele vai, e está tudo certo, porque está no propósito de Deus, mas ele vai parar na cadeia, ele vai parar preso, mas na prisão, sabe o que ele fazia? Ele louvava a Deus,
Ele e Silas, e sabe o que aconteceu? Cai um principado, uma potestade, acontece um terremoto, e as cadeias de todos que estão ali se abrem para que houvesse salvação. O Senhor quer ampliar a sua esfera de atuação. O Senhor que chama, o Senhor é que capacita, o Senhor que convida. Eu declaro nessa noite liberados os convites do céu, para aquele que quer agarrar convite. Porque o Senhor Ele estabelece uma mesa e convida pessoas para aquela mesa. Mas alguns não são dignos de sentar naquela mesa, porque eles falam: eu comprei minha junta de bois, eu tenho que ir lá cuidar dela. Eu me casei, eu tenho que cuidar do meu casamento. O outro, desculpas. E o Senhor fala: então sai pelo caminho e convida aquele que é marginalizado, que ninguém quer. Porque eu quero a minha casa cheia, porque os convidados para a festa não eram dignos da minha festa. Queridos, que você não se torne um indigno para sentar na mesa do Senhor. Por isso eu estou dizendo que nessa noite existem anjos aqui. Eu sei que eles estão aqui porque Deus está falando no meu espírito. Está vendo eles? Não. Mas está sentindo no seu espírito? Estou. Eles estão aqui com convites nas mãos. Convites individuais. Olha o que ele me disse: pessoais e intransferíveis. Eita nós. Eu estou tomado no profético. E eu não quero nem saber de tempo hoje. Se você tiver que ir embora, fica à vontade, já está liberado a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, está liberado. Mas quem quer pegar, fica. Quem quer pegar aquilo que Deus quer entregar. Porque não ultrapassamos os nossos limites. Deus nos põe limites. Como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. O que rompe limites é o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Você não está limitado pela palavra. Cada vez que você avança dentro da palavra, querido, que Deus te deu, há uma esfera nova que se abre. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? A primeira coisa que amplia a esfera é a palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Se Ele te der uma palavra, Ele vai te levar lá. E nós estamos indo aqui, ali, até os confins da terra, porque Deus disse: pede-me e vos darei as nações por herança, as extremidades da terra por possessão. Eu te disse no ato profético do Japão, que Japão é o outro extremo do mundo. Deus nos abriu todas as nações, não há limites, não há mais fronteiras, para todo aquele que crê, e todo aquele que quer andar em cima de palavra. Precisa andar em cima da palavra. O Cezão está nadando de braçada na palavra aí. Nada mesmo, filho. Aleluia. Aleluia. Eu não sei nem se eu vou chegar no versículo 2 da pregação hoje. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios que outros produziram. Eu não vou me gloriar do que alguém avançou. E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Quantas vezes Paulo fala de esfera de ação? A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras. Está vendo como é o Evangelho que avança? É o Evangelho que rompe barreiras, é o Evangelho que toca outras dimensões, é a palavra que anda, ou faz andar em outra dimensão. É por isso que Pedro anda sobre as águas, ele está andando em outra dimensão, mediante uma palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz você ir além das fronteiras. O problema é que muito crente não tem palavra, não recebe palavras, está estacionado em problemas, em situações, em circunstâncias dos seus próprios corações. Quem limita a Deus, queridos, somos nós mesmos. Você pode dar um amém aqui? Está me entendendo o que é você? É com você. O Espírito Santo está incomodando você nessa noite. É você. Eu não sei quanto você já alcançou, você pensa até alcançado, mas eu quero te levar além. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Eu estou entrando o que outros semearam. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda a glória, toda a honra pertence a Ele. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor
louva. Já imaginou o que é isso? Eu louvo esse meu servo, tem me servido direito. Bem-aventurado é aquele que o Senhor louva. Lucas 17, Deus me trouxe uma revelação linda quando eu fazia tudo dentro da igreja. O meu cunhado e a minha cunhada vão lembrar quando eu era daquela outra igreja, e que eu era responsável pelos presbíteros, era responsável, todos vocês eram, você também, né? Eu era responsável pelos presbíteros, responsável pelo seminário, responsável pelo louvor, responsável pela intercessão, era depois do pastor, eu que, quando ele viajava, eu era responsável pela casa, por tudo, eu era muito responsável. E achava que eu estava fazendo tudo. Então Deus me chama de servo inútil. Eu falo, meu Deus do céu, se eu sou inútil, o que mais que eu tenho que fazer? Se eu estou fazendo tudo na casa de Deus, eu faço tudo. Mas Deus me chamou de servo inútil. Porque o servo inútil é aquele que faz somente o que o Senhor ordenou que ele fizesse. E tudo que eu estava fazendo era o que Deus já tinha me ordenado a fazer. Eu posso ser inútil tendo muitas coisas. Eu posso ser inútil sendo muito ocupado. Porque para Deus o inútil é aquele que faz somente o que Deus designou, determinou. Por isso que eu estou falando, às vezes eu tenho muita coisa, eu acumulo coisas, mas Deus quer que eu vá além daquelas coisas. E eu vou para os Estados Unidos, sou visitado lá por Deus, fazendo uma longa história curta, alguns de vocês já ouviram esse testemunho. E Deus me levanta de manhã e fala assim, antes de você ter uma igreja com 15 mil pessoas, eu quero que você veja o segredo. E o segredo, o meu segredo para você, é que você avance no meio dos pobres, dos necessitados, dos marginalizados. Antes das cruzadas para multidões de milhões de pessoas, eu quero que você vá para o pequenino, e é por isso que vocês estão indo. É por isso que eu ensinei vocês. É por isso que eu fui na frente de vocês, batendo de porta em porta, para vocês entenderem como era entrar num bairro novo. É como Jesus que ensinava os seus discípulos, ele falava, agora vão vocês e façam. É o que está na mão do Bruno, na mão do César em missões, está na mão de vocês, na mão do Felipe, de evangelismo, está na mão de vocês. Mas lá o Senhor me confrontou, dizendo, se você não for para o pobre e para o necessitado, tudo que você está fazendo para mim é inútil. É inútil. E eu cheguei e falei para o pastor da época, falei, pastor, eu estou te entregando tudo o que eu faço. Porque o Senhor está me mandando para o pobre, para o necessitado. E ele disse, Deus me falou que mandaria um que correria com a visão. Esse um é você. Só que é o seguinte, você não entendeu direito. É tudo o que você está fazendo e mais os pobres. Porque Deus não tira, Ele acrescenta. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Você precisa ir além. E nessa época Deus me dá uma revelação tremenda, que está aqui em Lucas capítulo 17, no versículo 3. 3 em diante. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Quem que pode perdoar 7 vezes no mesmo dia? Todas as vezes tem que perdoar. Eu preciso de mais fé para poder crer nisso. Eu preciso de mais fé para perdoar o cara que é um calo no meu sapato, que é pedra no meu sapato. Eu preciso de mais fé. Então disseram, aumenta a nossa fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Não há limites no físico para aquele que anda no espiritual. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-me e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Você quer crescer em fé, você precisa servir mais. Servir além. Se dispor em outras áreas. Se dispor em coisas que você não tem controle. Eu pregar para criança e eu bater em casa fazer evangelismo, nunca foi minha área. Eu precisava ir além. Eu precisava romper com conceitos, preconceitos
romper com coisas do meu caráter, da minha timidez, romper com medos, romper com coisas, eu tinha que romper. Romper da vergonha, talvez, romper. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quero já te dizer que quando Deus está me dando essa mensagem hoje, Ele quer que eu rompa em outro lugar agora. E eu já entendi de Deus onde eu tenho que romper. Então nessa hora que o Senhor abre os seus olhos espirituais, para você ver aonde você precisa romper. E agora entra uma passagem que parece que está desconectada, mas está totalmente conectada. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ele ao encontro 10 leprosos, 10 pessoas. A lepra é como pecado crônico, não sai da sua pele, não sai do seu corpo, está pegado em você, está dentro de você, cheira mal, te isola, te coloca distante, às vezes de Deus, às vezes das pessoas. É uma lepra física, ela tem muito a ver com uma lepra espiritual, que ficaram de longe, lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: comando, palavra. Eles estão andando em cima de palavra. Está comigo aqui? Ide-vos, mostrai-vos aos sacerdotes, que era o que a lei dizia para fazer. O comando da lei. O comando do que Jesus diz: quem tem lepra vai lá para o sacerdote avaliar a lepra do corpo da pessoa. Se ela está lá ainda ou se ela está curada, se ela está dentro da vida dela ainda ou se ela já foi livre. Quem dava o diagnóstico e quem dizia que a pessoa podia conviver novamente era o sacerdote. Então Jesus dá o comando. Aconteceu que indo eles, queridos, Deus só trabalha com quem está indo, Ele não trabalha com quem está parado. Posso ouvir um amém aqui? Indo eles, em cima de uma palavra que eles não estão nem entendendo direito, indo eles, foram purificados. No caminho foram purificados. No comando foram purificados. Enquanto eles estão indo para onde o Senhor determinou, eles foram purificados. Só que aqui entra a segunda parte do negócio. Até aqui eles estão fazendo o que lhe foi ordenado. Até aqui eles estão indo para o sacerdote físico da lei, o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote averiguasse a lepra deles e dissesse: vocês estão limpos. Até aqui eles estavam obedecendo uma palavra. Até aqui eles eram servos inúteis purificados. Você pode estar purificado, pode estar acontecendo coisa na sua vida, pode estar sendo abençoado, mas você ainda pode ser um servo inútil. O pecado pode ter deixado você, ou você deixado o pecado. Coisas podem estar acontecendo na sua vida, mas você pode continuar sendo um servo inútil, se você não entrar na outra dimensão. Tem a dimensão da palavra e tem a dimensão do Espírito. Essas duas coisas na sua vida vão fazer você andar sem limites. E então eles estão indo e percebem que foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Este aqui foi além do comando. Ele está desrespeitando o comando de Cristo? Não, Senhor, não, Senhora. Ele está indo além do comando. Ele está fazendo o que não foi ordenado, porque no meio do caminho ele percebe que o comando era para que ele se fosse averiguado por um sacerdote, e diante deles estava o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele volta dando glória a Jesus, dando glória a Deus. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Percepção do Espírito. Não basta, querido, você seguir a palavra. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica a letra. Você está comigo aqui? Esse homem foi vivificado no meio do caminho. No meio do caminho, quando Jesus dá o comando, ele fala: enche as talhas de água totalmente e leva ao mestre-sala. Eles estão indo no caminho, e no caminho a água é transformada em vinho. A palavra é transformada em vida. A palavra é transformada em Espírito. Só a palavra agindo com o Espírito te abre novas dimensões, te tira fronteiras, te tira limites. E ele continua então, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus,
agradecendo-lhe, e este era um gentio, um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros que só estão fazendo o que eu ordenei? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você pode dar um glória a Deus? É muito tremendo isso, não é? Isso aqui é muito tremendo, querido. Isso aqui é tesouro do céu, isso aqui é joia preciosa. Eu estou compartilhando com vocês joias. Eu estou compartilhando com vocês o que fazer para romper. Como você pode romper o status quo, o normal. Se você não entrar profundo dentro da palavra e dos comandos de Deus, e se você não entender o que está por trás dos comandos, se você não entender o que está por trás dos comandos, você está sendo servo inútil, está fazendo só o que Ele ordenou. Amém, meu querido, minha querida? Eu já podia terminar aqui, mas eu vou avançar com você, tudo bem? Aperta seu cinto aí que vai apertar mais. Tá bom? Em João capítulo 3, nós temos um João Batista que era lindo no começo. Lindo João Batista. Cantamos sobre ele hoje. Mas aqui tem revelações profundíssimas. E você já me viu pregando o capítulo 4 da Samaritana várias vezes. Hoje você vai ver de novo, de uma maneira diferente, tá bom? Mas antes vamos pegar o 3, que é o contexto da história. Está a fim de aprender Bíblia? Eu ia um sábado e ficava o sábado inteiro ouvindo Bíblia. Eu amo o Espírito Santo. Eu andei várias madrugadas a fio, vários jejuns, incontáveis. Eu já não conto mais. Incontáveis porque eu já não conto mais, já não sei mais nem quantos foram. Na minha trajetória com Deus, por sede, por desejo, que foi o que nós cantamos hoje. Você precisa ter desejo de Deus, filhos, da palavra dEle. Eu levantava na madrugada e lia textos e textos, e o Espírito Santo falava comigo. Me explicava coisas que eu nunca vi ninguém explicar, ninguém falar. Ali o Senhor me habilitou com dom de palavra e revelação, naquele lugar. Versículo 22 diz: depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com seus discípulos e Jesus com eles batizavam. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado, graças a Deus. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, discípulos de João e um outro cara judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: qual que era a contenda? Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. E todos lhe saem ao encontro, querem gerar divisãozinha. Jesus é maior que você, João. Ele batiza mais que você, João. Ele está fazendo uma obra muito maior. Quando surge um momento desse, queridos, você vai ver o que é para fazer. Eles começaram a discutir sobre isso. Respondeu João, olha a resposta de João: o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe for dada. Oh glória! Tudo que eu tenho e você tem vem do céu, amado e amada. Vem de Deus. Não vem de ti. Vem de Deus. João estava consciente de que estava sobre Jesus, vinha do céu. E ele está numa consciência muito maior. É por isso João nesse momento está agindo completamente corretamente. Tudo que está sobre ele é do céu. E se vem do céu eu tenho que honrar. É de Deus. Mas o homem é tão terrível que o homem não honra quem está sendo levantado. É mais fácil você se entristecer com o que se entristece do que se alegrar com o que se alegra. É ou não é? Nossa, Deus abençoou aquele ali, hein? Se soubesse, se Deus soubesse quem ele é, não ia abençoar o cidadão, né? Se Deus soubesse como eu sou melhor que ele ia abençoar a mim. Eu estou assistindo The Chosen na temporada 4. Com o bebê e tal, a gente atrasou as temporadas lá. E eu estou assistindo de novo, aí a Pamela vem aqui no ensaio, eu fico lá com o Noah na cama, ele dorme, aí eu assisto o The Chosen.
E aí eu notei uma coisa nos discípulos que eu noto até hoje, no nosso meio. Quer dizer, na igreja do lado, do vizinho, aqui não. Aqui não, nunca notei isso, nunca, aqui não. E na igreja do vizinho o que acontece? Vem Jesus e fala assim: quem diz os homens que eu sou? Ah, você, um é Elias, outro não sei o que. Não, mas vós. Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro fala. Ele fala, então você, Simão, não vai ser mais chamado Simão, agora você é Petros. Agora você é uma pedra. E com você eu vou inaugurar a igreja, você tem chave na mão do reino, você é uma bênção. Aí, uma coisa que você nunca imagina, acontece lá no The Chosen. Aí os discípulos começam, não, e agora? Vou ter que chamar ele de Pedro? Ele é Pedro agora? Que ele tem demais? Aí vai lá o Mateus, todo racional, né? Jesus, você sabe quem é esse cara que está falando que vai governar as coisas aqui? É ele mesmo que o Senhor escolheu? É esse traste que o Senhor escolheu? E os discípulos ficam discutindo entre eles. E aí Pedro está andando com eles no caminho, e eles falam, não sei o que lá, o Simão, ele fala, não, Pedro, agora é Pedro. A esposa dele deita na cama com ela, e conta para ela, fala, mas eu vou chamar você como agora? É Pedro. Eu vou te chamar você de Pedro, você é Pedro agora. E aí você vê Tiago e João, que é aquela passagem de Marcos capítulo 10, que eles começam a dizer entre eles, não, agora o Pedro vai dominar tudo, nós temos que dizer para ele que nós também estamos disponíveis, que nós também somos fera. E que nós podemos sentar do lado dele, lá um direita, à esquerda, lá no céu. E que é conosco, não é com o Pedro não. E eu vejo isso, querido, no coração do homem. E isso afeta os limites que você precisa romper. Enquanto o seu coração não for puro, como essa frase de João, se o seu coração não estiver nesse nível, filhos e filhas, de que você só pode receber aquilo que vem do céu, nós não estamos legal para romper limites. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, eu sei a minha identidade, sei exatamente quem eu sou, e estou muito bem fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não preciso ter... As pessoas acham muito lindo o ministério que mais chama a atenção, é o ministério de curas e milagres. Deus está curando coluna aqui, tá? Não vou agora nem parar. Está curado em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, está curado. Quem estava sentindo dor na coluna aí? Aqui, ó, na lombar. Quem é você? Levanta logo a mão para eu continuar. Você recebe a sua cura em nome do Senhor Jesus. Está liberado. E pode testar aí que já não tem mais nada. Em nome de Jesus. E o que acontece? A gente paralisa no reino do Espírito. Nós paralisamos por causa das nossas carnalidades. E quando eu sou carnal, eu estou ligado às coisas da terra. Eu estou ligado aqui nessa dimensão. Eu não consigo adentrar na outra dimensão do céu. Enquanto eu quero sobressair, eu não estou na dimensão do céu. Enquanto eu quero lugar, eu não estou na dimensão do céu. Enquanto eu quero o interesse de homens, eu não estou no céu. Eu estou nas coisas da terra. Enquanto eu quero ser influente, eu não estou no céu, estou na terra. Enquanto eu quero ter coisas para provar para todo mundo como eu venci, eu não estou no céu, estou na terra. Eu não estou no céu. É muito difícil. É difícil para todos nós, os discípulos. Jesus mostra claramente o problema dos discípulos e é nosso problema também. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vós mesmos sois testemunhas que eu não sou o Cristo. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo. Os profetas são amigos do noivo. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Eu escuto a voz dele, por isso eu sei exatamente qual é a minha esfera de atuação. Pois esta alegria que já se cumpriu em mim. Eu estou com o noivo, quem está com o noivo está alegria. Pode ele jejuar enquanto o noivo está presente? Dias porém virão em que o noivo será tomado. Nesse dia jejuarão para trazer a atenção do noivo, aleluia. Há jejum que atrai o noivo, que puxa o noivo. Jejum do vinho novo. Jejum do sangue, da palavra com sangue. É o jejum que traz o sobrenatural de Deus, que abre dimensão. Mas se tem interesse escuso no seu coração, ele não pode. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que lindo o coração de João. Levanta ele, Deus está levantando, tudo que está sobre a vida dele vem do alto. E João continua, olha a dimensão em que João está. Quem vem das alturas certamente está sobre todos, acima de todos. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra, enquanto as nossas discussõezinhas estiver nas bobagens desse mundo, nós somos terrenais. E aí dimensão fica a dimensão daqui, ó.
É a dimensão que você não passa desse teto. É terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho, porque quem fala do céu, em geral, é rejeitado pelos outros. Jesus fala, vocês não são meus discípulos, porque meus discípulos ouvem a minha voz. Vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão falou sobre o meu respeito. Vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. É duro você escutar certas verdades. Eles iam falar, me arrependo, eu me jogo no pó, eu me lanço, porque eu estou sendo filho do diabo mesmo, que eu não estou reconhecendo que tu és o Messias. Os judeus, para quem o evangelho foi primeiro anunciado. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Esse é o espírito da verdadeira profecia, que não rejeita a unção e nem rejeita um ungido. Está me ouvindo? O espírito do anticristo é o espírito que rejeita o ungido. Tem inveja do ungido, fala mal do ungido. Esses estão andando no espírito desse mundo, o espírito do anticristo, são filhos do diabo. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o espírito de medida. Agora eu vou explodir você. Deus não dá o espírito por medida. Ou seja, não há limites. Quando você entra no espiritual, não há mais limites. Alguém deu glória a Deus aqui, entendeu? Quando você entra na dimensão do Espírito, não há limites. Os limites são rompidos, mas você precisa se tornar um ser espiritual, porque o espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Você precisa se tornar espiritual, buscar as coisas que são lá do céu, não as que são aqui da terra. O homem busca as coisas da terra em nome das coisas do céu. E ele acha que está recebendo alguma coisa, mas Deus não pode entregar aquilo que é celestial para ele, porque ele não rompe limites. Os limites dele estão presos nas suas próprias necessidades, nos seus próprios desejos, suas próprias mazelas. É isso. O Pai ama o Filho e todas as coisas lhe tem confiado às suas mãos, porque Jesus andava no Espírito. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, contra a unção, contra os ungidos, contra o levantar de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha a dimensão que entra João. É espetacular, é espetacular. Ele consegue perceber que no Espírito não há limites. Se a sua vida está limitada espiritualmente, é porque você ainda está preso a coisas da carne. Eu preciso te revelar isso, porque quem falou isso para mim foi o Espírito Santo hoje. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Quando Jesus viu que uma competiçãozinha está se levantando, é um sinal para Jesus, que ele precisa expandir, oh glória, que ele precisa avançar, louvado seja o nome do Senhor, que ele não pode ficar parado naquela disputa territorial, que ele não pode ficar parado naquilo que é humano, nas rixas, nas brigas, nas dissensões, nas facções. O Senhor Jesus percebe isso e nos ensina o que fazer. Quando Deus quer incomodar os discípulos e que eles saíssem pelo mundo, Ele manda uma perseguição, porque você tem que entender que a crise, ela vem para que você avance. Deus manda uma crise para Abraão, ele vai parar no Egito. Ele volta o caminho, pede perdão. Ele tem uma outra crise. Os pastores de Ló começam a brigar com os pastores dele. Está comigo aí? Está pegando a revelação aí? Os pastores de um brigam com o pastor dele. Opa, eu preciso ir para o outro lado. Escolhe aí, Ló. O que você quer? Aí Ló escolhe o que? A carne. É muito discípulo que escolhe a carne. Ló escolhe as campinas, aonde era a melhor cidade. É aqui que eu vou morar, é aqui que Deus está me abençoando. E aí quando ele deixa Ló, Deus fala, sobe no monte. Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Que inclui a terra de Ló ou não? Tudo isso é teu. Ninguém mexe no que eu estabeleci num homem que tem a minha palavra e que está disposto a seguir a minha palavra, abrindo mão do que for por mim. Está comigo, meus queridos? Vocês estão comigo? Mas nós somos homens falhos, desejamos o que não devemos desejar. Esses somos nós. Jesus, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele nem batizava. Estavam com inveja dele, ele nem batizava. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. A Judéia está aqui mais para o sul,
A Galileia está no norte de Israel. No meio do caminho está Samaria. No meio não, quase na Galileia está Samaria. Próximo à Galileia está Samaria. Deixou a Judeia retirando-se. Veio perseguição, veio gente disputando unção, veio gente que quer cadeira, veio gente que quer status, veio gente que quer ficar mais perto de um do outro, do pastor, da pastora, quer status. Jesus vai para outro caminho. Eu não estou nesse caminho. E eu não quero que você esteja. É tempo de avançar. E era necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa mulher está vivendo religiosidade e divisão. Eu estou querendo abençoar você, mas a sua religiosidade, a sua divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Felipe, eu sou de César, eu sou de sei lá já quem for, a sua divisão faz com que eu não possa te abençoar. O seu coração de carnal, divisão, facção, ciúmes, tudo obra da carne. E o reino dividido não pode prosperar. Sai de cena, deixa o outro crescer. Considera o outro superior a você mesmo, você vai estar cumprindo a lei de Cristo. Mas a gente não, a gente é territorial. A gente que nem cachorro faz xixi no poste, para falar isso aqui é meu que ninguém tasca. Não. Essa mulher estava presa na religiosidade que traz divisão. Toda religiosidade traz divisão. O espírito de religiosidade, ele divide a igreja. Você ainda vai nos jovens? Está dividindo você. O pastor acho que ficou doido. Está dividindo você. E por isso muitos ficam presos na sua vida espiritual. Respondeu-lhe o Senhor: não. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água com espírito, palavra com espírito. Você quer palavra com espírito, quer palavra revelada, quer palavra que troca a sua vida, que leva você em outra dimensão, você está numa dimensão carnal, mulher. Eu preciso levar você em outro lugar. Então não sou eu que tenho que pedir água para você tem que pedir água para mim. E quando você pedir água para mim, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Eu vou trazer palavra que rompe limites e vou trazer espírito para você entender o que está acontecendo na sua vida, mulher. E essa palavra revelada vai sacudir você, vai chacoalhar você, vai mexer com você, vai arrancar seus alicerces. O Senhor quer arrancar os seus alicerces. Ele quer arrancar os seus pontos de confiança. Ele quer arrancar a sua carnalidade. Ele quer que você cresça nele. Se você não perdoa, Ele não pode te levar além. Se você tem lepra no seu corpo, Ele não pode te levar além. Se o pecado te afasta de Deus, Ele não pode te levar além. Se você projeta divisões no coração, status, glória de homens, Ele não pode te levar além. Me chama a atenção em João capítulo 9, aquele casal que tem o filho curado de cegueira de nascença. E quando falam, quem é esse que curou seu filho? Ele fala, não sei, por causa da glória do templo e dos homens. Você quer alguma glória de homem aqui? Toma. Eu não estou nem aí. Eu quero ser glorificado por Deus. Eu estou falando para você, eu não estou nem aí. Meu negócio é com Deus, é com o céu. Não quero. Não mexe comigo. Não pode mexer com você, filho, filha. Cuidado que muitos estão se perdendo nas coisas desse mundo e nas próprias bênçãos de Deus. Eu estou falando pelo Espírito do Senhor. Muito cuidado, filhos. Isto gera mornidão. É o que gerou com a igreja de Laodiceia. Diz estar rico e abastado e não vê que é pobre e miserável, segue nu. Está nu, está em pecado espiritual. Porque não está valorizando o que tem que valorizar. Jesus está na porta dessa igreja batendo, deixa eu entrar para ceiar com você, para mudar a sua vida, para fazer um pacto com você. Mas Ele não pode entrar,
Porque já tem muito tesouro nessa igreja. As pessoas estão buscando os tesouros do mundo para chamar isso de Deus. Deus não precisa do tesouro desse mundo. Ele tem tesouros no céu, de traça e ferrugem não corrói. Ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Nós não precisamos de nada aqui nessa terra. Não precisamos. Mas muitos estão presos naquilo que a terra pode dar, na colheita que a terra pode dar, e por isso não tem adentrado o espiritual. Em nome do Evangelho se diz que você tem que ser o cara. E esse Evangelho está levando você para o inferno, ainda não está te dando acesso às outras dimensões que mudam sua vida, que transformam tudo à sua volta. Filho, filha, ouçam a voz do Espírito Santo. Ouçam a voz nessa noite. Em nome de Jesus eu estou pregando no profético. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Está preso em doutrinas do passado, em comandos de Jacó. Jacó só libera a lei. Jacó só faz as coisas na força do braço. Ela está presa na doutrina do que ela pode agarrar com as suas mãos, e da bênção que ela vai tomar a qualquer custo. Tem doutrinas erradas, e muitos se abraçaram em doutrinas erradas. Essa mulher está abraçada numa doutrina errada. Doutrina errada prende você. Querido, se você não consegue levantar sua mão e dar um glória, se você é preso, eu vou dizer para você, tem algo errado aí, e você tem que romper isso, porque no céu tudo é alegre. Davi entra dançando, e olha o que acontece com a Mical. Ela fica estéril, porque ela fala da alegria de Davi, que levava a glória de Deus. Nunca mais seja paralisado por esse demônio. Quer dizer que você não pode ser alegre na presença de Deus, que você não pode dar glória, que você não pode ser saltitante, dançante na presença dEle. Se você se escandaliza com essas coisas, é porque tem coisa aí que está prendendo você, segurando você na terra. Eu, quando entrei na igreja do Benerim, as mulheres começaram a dar glória a Deus. Eu falei, mas para que isso? Eu estava preso. E olha o que Deus faz comigo. Ele tem que me pegar e falar assim, não é nada desse jeito aí. E me faz, você tinha vergonha disso? Então agora eu vou te envergonhar mesmo, você vai ver o que é. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água aí que você está bebendo, do humano, vai voltar a ter sede, porque você está no carnal. Afirmou, e aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando eu der de beber da água, palavra com espírito, vai começar a entrar o sobrenatural em você. E quando essa fonte jorra, ela não tem limites. Nada pode segurar essa fonte. Está comigo? Nada pode mais segurar essa fonte. Se você beber da água do céu, nada mais pode te segurar. Se você beber de palavra com espírito, nada pode mais te segurar. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Agora sim ela falou que é certo. Para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Eu quero abrir mão do meu passado. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Veio água viva, veio palavra revelada, veio mexer com a estrutura da mulher. Veio falar tudo que você tem procurado para matar a sua sede, não foi suficiente. Homem nenhum vai te dar o amor que eu vou te dar. Você não pode, mulher, mas eu estou te dando uma água que vai saciar você. Os 6 foram seus maridos, o 7º sou eu. Chegou o 7º na sua vida, chegou o tempo perfeito na sua vida. Chegou o 7, chegou o seu descanso, mulher. E ela consegue ver numa pequena dimensão. Ela diz, eu vejo que tu és profeta. Ela vê limitado. Ela consegue ver que ele é um profeta. Está muito bom, já mexeu com ela, mas tem mais. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está presa a um local. Essa mulher está presa a um lugar físico. Você às vezes está preso no seu território, naquilo que você é o seu campo de atuação, o seu governo, as suas coisas, a sua influência. Se você é um influencer, então piorou. Que você gosta de um like, gosta de uma glória. Disse-lhe Jesus, mulher, podes ter-me
crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quando eu coloco água viva em você, eu expando os limites. Não tem mais limite. Está entendendo comigo? Não tem limite para a sua adoração. É interessante que logo que ela recebe essa água viva, a primeira coisa que ela quer fazer, sabe qual é? Adorar. Quantos aqui querem adorar? Quer adorar? Porque Ele é aquele que busca o adorador, que o adora em espírito. Precisa estar no espírito, sair da carne e em verdade. Se não tiver isso, para Ele não está legal. Tem que ter verdade no nosso coração, filhos. É isso que eu sou, é isso que eu não sou, é isso que eu desejo. De verdade, o desejo do meu coração era ter aquilo outro. Eu preciso abrir mão disso, eu preciso mudar. Eu preciso ver que eu estou estacionado, que eu estou um crente meio carnal. Eu preciso ver a realidade das coisas, eu preciso ver. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Agora ela, a água viva que está brotando nela, começa a desejar não só a adoração, mas o Messias. E Ele vai revelar: eu sou, eu que falo contigo, sou o Messias. Que revelação mais linda, queridos. A água viva em você aponta para o Messias. Tudo aponta para Cristo, o alvo é Cristo, o centro da glória é Ele. Algo dentro dela começa a procurar adoração e procurar o Messias, a quem ela deveria entregar adoração. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, estavam espantados que estava falando com a mulher. A religiosidade deles também estava impedidos de ver o que Deus queria fazer. Versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ele acabou de falar que era, mas ela ainda está, a água viva está ainda nascendo nela. Acho que pode ser, é ou não é? Mas ela fez uma coisa, ela deixou o cântaro. Essa noite é noite de você deixar o cântaro. Deixa o passado, deixa os conceitos, deixa as doutrinas, as mazelas, as fraquezas, os status, as coisas desse mundo, as divisões, as facções. Deixa. E então Jesus está falando para os discípulos, fala assim: vocês estão dizendo aí que tem 4 meses para a colheita? Quem anda no espírito vê outra coisa. Porque quem anda no físico está vendo 4 meses da colheita física. Eu ando no espírito, estou vendo uma colheita espiritual. Essa mulher que eu peguei ela vai jorrar nessa nação. E quando ela jorrar, as pessoas vão vir a mim e vão saber que eu sou o Messias. Eu estou vendo uma colheita sobrenatural. E estou vendo de gente que vai colher da onde não plantou. Colher da onde não plantou. Colher da onde não plantou. Você vai entrar no trabalho dos outros. Outros semearam na sua frente e você vai adentrar dentro daquilo que eles conquistaram em Deus. As pessoas rejeitam o que o outro conquistou. Elas não sabem a besteira que estão fazendo. Alguém veio antes de você para te abrir caminho. Porque quem veio antes de você quer que o reino cresça. Se ele tem visão de reino, ele não tem visão egoísta. Ele não está olhando para ele. Ele está olhando para o céu. Deus quer você rompendo, filho, filha. Em Gênesis capítulo de número 26. Amanhã à noite eu vou pregar em outra igreja. Quem quiser ir comigo é às 6 da tarde. Depois eu mando de novo o convite aí no grupo, tá bom? Vou na igreja do pastor Anderson Azaf. Eita glória, com o nome desse cabe. Se não caber, a gente fica em pé, que nós estamos indo lá para servir. Ô glória. Então se você puder vir 18 horas amanhã, vai lá para Deus te usar. Seja uma fonte jorrar para a vida eterna. Aleluia, filho, filha. Sai do seu conforto, porque é tempo de sair e avançar. Estou avisando. A minha agenda não para de encher. Tem lá o dia 20 de setembro, lá o avivamento do pastor Maíldio. Aí a gente vai fazer a cruzada no dia 25 de outubro e a outra no dia 8 de novembro. Me surgiu aqui um convite para ir pregar numa conferência de jovens no dia 24. Deus está falando ou não está que Ele me quer para fora, não me quer mais para dentro? Amém? Você vai para fora comigo ou não vai? Vamos ou não vamos? Estou gostando da pegada, viu, Thomas? É isso aí, no fogo. Eu gosto.
Ah, semana que vem, que nós não avisamos nada, porque estava aqui no mover do Espírito, vai ter lá na Saúde, chega lá umas 5 da tarde, é o Cedro, não tem culto aqui, vai ser o Cedro lá na casa-mãe. Vai lá para Deus mover você, vai lá para Deus usar sua boca profética, vai lá para você impor as mãos e curar alguém. Ah, mas eu não vou, pastor Henrique, eu vou pegar esse dia, porque esse dia eu vou sair. Então, você não vai andar em outra dimensão, você me desculpa. Não é isso? É triste assim. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra, a terra que tinha fome. E no mesmo ano, numa terra de fome, porque quem não anda no físico, anda no sobrenatural, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se tem crise, é tempo de você andar no profético, aleluia. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. As pessoas têm inveja do que prospera em Deus. E por isso lhe entulharam os poços de água do que ele trazia da parte de Deus e que o seu pai trouxe antes dele. Lhe entulharam os poços que os servos do teu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-se a terra. Há pessoas que querem entulhar a sua bênção, querem que você não seja uma fonte a jorrar. Eu quero dizer, filhos, que existem fontes ocultas, existem fontes dos seus pais. Disse-lhe Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Quando você prospera em Deus, as pessoas têm medo de você. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado. As pessoas com inveja, com divisão no coração, elas entulham aquilo que está jorrando da sua vida. Ele lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Ele está restaurando os nomes do passado, honrando o seu pai. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Cavaram os servos de Isaac no vale, acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, que significa contenda. Enquanto tem contenda, avance. Isaac não para ali, ele continua avançando. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que é confusão. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. Aqui o Senhor está trazendo a mensagem dessa noite. Eu estou colocando você no lugar de expansão. Eu quero levar você a cavar poços espirituais. Eu quero levar você a honrar os poços que foram tirados ou levantados pelos seus pais espirituais. Eu quero que você ande na unção deles, e eu quero que você abra poços novos. Eu quero que você encontre o seu Reobote, um poço que vai jorrar águas que não vão parar mais, um poço que vai jogar águas que vão sarar vidas, que vão servir até o final dos tempos. Esses poços estão e podem estar dentro de você. Não pare na contenda, não pare na rixa, não pare nas acusações, não pare nas críticas, não pare, não pare, não pare. Partindo dali, cavou ainda outro, que era o Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Entenda o lugar aonde Deus vai fazer a sua fonte jorrar, aleluia. Na mesma noite, olha só, quando você acha o poço certo, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda. Este é o lugar da habitação, este é o lugar da presença de Deus, este é o lugar que eu quero ficar. Quem quer Reobote na vida? Hoje é dia de Reobote. Vou pular um monte de coisa aqui. Em Juízes capítulo 6, eu vou mencionar coisas para ir mais rápido, tá bom? Você vem comigo aqui, então presta bastante atenção agora. Em Juízes 6, tem o Gideão que é levantado. Tem pessoas no reino de Deus que andam por sinais. Os judeus perdem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a cruz de Cristo, que é poder de Deus. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. A sabedoria de Deus é mais sábia que o homem busca sinais. Não busque sinais, os sinais têm que te seguir. Os sinais têm que te seguir. Não é você que segue sinal. Escute o que eu estou dizendo para você. Busque Jesus. Busque Ele, não fique enveredado
por coisas que você não deve se enveredar. Os judeus buscavam um sinal e não conseguiam ver Jesus, porque eles não conseguem, só conseguem se ver Jesus através da cruz, através da humilhação, não da honra, da pseudo-honra. As pessoas querem relampear para Deus, mas elas não querem morrer por Cristo. Gideão pediu sinal. Eu quero sinais. Deixa o novelo molhado, agora deixa o novelo seco, molha toda a terra ao redor, você conhece a história. Gideão tem uma vitória tremenda com 300 homens. Deus vê os nossos motivos, filhos. Gideão não teve encontro com Deus. Ele viu Deus agir, ele viu os sinais de Deus. Mas logo terminou a vitória dele, ele levanta uma estola sacerdotal, um ídolo, para o povo se prostituir com ela. Ainda que ele tivesse derrubado o altar de Baal, ele tomou o revés de Baal e levantou um outro altar para Baal, que ficou e fez os filhos de Israel se prostituírem. Sabe por quê? Porque é um homem que anda por sinais, não por cruz. Isso é forte, filhos. É linguagem revelada do céu. O que você quer com Jesus? Você quer Jesus? Ou você quer o que a mão dele pode te dar? Nós falamos que nós queremos ele, mas na verdade nós queremos a mão. E isso é triste. E fecha o sobrenatural para você. Suja as minhas e as suas vestes espirituais. Quantos estão dispostos a querer agarrar uma veste de humildade? Uma veste de cruz. Jesus vai falar quando ele começa o ministério dele, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele não atendeu a nada que a carne oferecia. Faz essa pedra se transformar em pão. Olha, recebe essa glória, sobe aqui no pináculo, e se você cair, os anjos vão te segurar, você é de Deus. Ou, está vendo esses reinos aqui, a glória deles, eu posso entregar tudo na sua mão. E Jesus não se deixou confundir por nada disso. E por causa disso, os anjos vieram e o serviam. Está comigo? Então ele pôde entrar no templo e dizer assim, porque antes ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estou firme na palavra. E a segunda coisa que ele diz é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar o pobre, por liberdade oprimida. Ele me ungiu para os outros, não para mim. Não é a minha glória, é a glória deles. Eu sou aquele que vai libertar o cativo. Eu sou aquele que veio com missão. Eu sou aquele que tem propósito. Na sequência ele diz: certamente vocês vão me dizer, médico, cura a ti mesmo. Vocês não vão crer em mim. O primeiro discurso dele dentro de uma sinagoga de judeus. E os judeus estão ouvindo ele dizer: olha, tinha muitas viúvas em Israel, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a viúva de Serepta, alguém que estava disposto a ir além. Além da necessidade física, comeremos eu e meu filho e morreremos. Mas a palavra de Deus é mais importante do que a minha vida ou a minha morte. E quando o profeta vê isso nela, certamente não vai acabar farinha aí. Tem motivo certo nesse coração aí, e eu quero abençoar. Tem o Naamã. A mulher teve que vencer o medo da morte. Naamã teve que vencer a vergonha do orgulho dele, da posição que ele tinha de general, de capitão de guerra. Vou mergulhar naquele rio sujo. Lá em Damasco não tem, na Síria onde eu vivo, não tem rio muito mais cheiroso. Aliás, eu já fui nesse Jordão. Eu tinha uma ferida aqui, ela triplicou de tão sujo que é o rio. É sujo. Mas nós fomos tomados pelo Espírito Santo dentro daquele rio Jordão. Deus quer que a gente se humilhe, filhos. O caminho é para baixo. Se você quer ir mais alto, vai mais para baixo. Serve mais. Busque mais o caminho da cruz. Porque Ele ensinou esse caminho. Mas sabe o que nós queremos? Ele está sentado acima de todo principado e potestade, acima de todo dominador deste mundo.
E é neste lugar de glória e de honra que eu quero estar. Mas ele falou que aquele que quer servir a Jesus tem que andar como ele andou. Ele andou se despindo da glória, sendo servo, indo até a morte e morte de cruz, e por isso que Deus o exaltou. Se você não quer andar como Jesus andou, você não está preparado para viver a glória que Ele quer te colocar. Está comigo? O Naamã teve que mergulhar num rio fedorento, no rio que ele não queria mergulhar, por causa da vergonha que ele estava dos próprios soldados dele. Mas é da boca de um soldadinho dele e de uma serva que conhecia o profético, que uma palavra pode fazer, que era israelita e estava servindo na casa dele por causa de uma palavra de uma serva e de um soldado que disse: o que tem demais, ô Naamã? Se te pedir alguma coisa difícil demais, só você mergulhar naquele rio, é só você descer um pouquinho. E ele vai lá e mergulha. E tinha um Geazi que herdaria das capas mais poderosas, mas se atrai pelas vestes bonitas, pela glória do homem, e a lepra de Naamã, o pecado crônico, se pega nele. Quem podia ser esse homem? Eu te pergunto, o Espírito Santo te pergunta: quem pode ser você? Tem misericórdia de nós, pecadores. Tem misericórdia de nós porque nós valorizamos o que o Senhor não valoriza. Nós valorizamos quem relampeia, não valorizamos o servo humilde. Nosso coração é enganoso. Mas Jesus fala dessas duas pessoas. Havia muitos capitães em Israel, e a nenhum deles foi enviado, senão a Naamã, do exército inimigo. Já imaginou o que é isso? Eu estou curando alguém que é do exército inimigo, porque aqui em Israel não estou encontrando a fé que eu preciso. Em João capítulo 13, Pedro fala para Jesus, ele diz assim: Senhor, todos podem te deixar, eu vou morrer contigo. E antes disso ele tinha falado para Jesus: Jesus, olha assim, olha, não faça isso contigo, porque o Senhor é o rei. Olha, eu já sei muito do reino, não faça isso contigo. Jesus fala: para trás de mim, arreda Satanás, porque eu não cogito das coisas de Deus, mas das dos homens. Enquanto você cogitar do homem, você não pode ser levado no espiritual, no sobrenatural. Não pode. O nosso evangelho não se torna um evangelho de poder, se torna um evangelho de sabedoria, manifestado com carcaça de espiritual, mas é pobre. O meu evangelho, a minha pregação não se constituiria de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração e manifestação do poder e do Espírito. Evangelho com Espírito é poder. Se o evangelho não tem o Espírito, é o evangelho. Eu não estou com isso desprezando a palavra, porque a palavra é poderosa por si só. O que eu estou dizendo é que Deus não quer isso de você, Ele quer que você vá além. É com você nessa noite, filho. Não se esquive, não é com o irmão do seu lado. Ele tem que ouvir essa palavra, é você. É você que está aqui. Eu orei por você. No capítulo 14 ele diz: eu vou para o céu, vou fazer morada para vocês. E quando eu tiver preparado as moradas, o local, nós somos apegados ao local. Jesus fala: eu estou preparando o local para vocês. Não são vocês que preparam para mim, eu preparo para vocês. Mas no versículo 21 ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tem a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar e viver, guardar, viver essa palavra, eu também o amarei. E ele vai ver manifestações de poder. Mas tem mais. Aí ele fala: se alguém tem a minha palavra, o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. E agora tem algo mais poderoso. Eu vou vir, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Ele prepara uma morada para mim e nós preparamos uma morada para ele, que somos nós. Nós com o mandamento, a palavra dentro de nós. E então aí você pode dizer o que ele diz em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiserem e vos será feito. Morada para ele, morada para nós. Lugar comum de habitação. Para encerrar, vou encerrar aqui, porque isso vai curar pessoas.
Eu preciso ler mais uns versículos. Você aguenta comigo? Você está na bênção aí? Você está recebendo a palavra? Então escuta essa última, porque essa vem para libertar e curar. Escute isso. Em Gênesis 48. Na verdade, deixa eu pegar o 49. Deus quer que você vá além hoje, filho. Estou te dando o caminho, amém? Está recebendo o caminho? Eu sou o caminho, Jesus. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho e a barreira. O não viver a Ele, não preparar uma morada para Ele é a sua barreira. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer. Eu vou profetizar na vida de vocês. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Rúben, tu és o meu primogênito, tinha que receber tudo em porção dobrada. Minha força, as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez, altivo. O mais excelente em poder, por isso que Deus não está olhando para isso. Impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai e profanaste, subiste à minha cama e tomaste a minha concubina. Se prostituiu com a mulher do pai, a carne dele falou muito alto. Perdeu a primogenitura. Perdeu a herança. Perdeu o que Deus queria fazer na vida dele. Por um pouquinho de carnalidade. Outros dois vão perder. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com o meu agrupamento, minha glória não se ajunte. No conselho deles eu não estou junto. Porque ao seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Fizeram os caras se circuncidar, porque o cara pegou Diná, a irmã deles, estuprou ela. Mas o pai dessa aldeia falou assim: nós vamos consertar isso, meu filho vai casar com a sua filha. Ele vai tirar essa desonra que ele provocou. Aí o Levi e o Simeão têm essa ideia maravilhosa. O segundo e o terceiro filho de Jacó. Primeiro Rúben, depois veio Simeão, terceiro veio Levi, quarto veio Judá. Por que fizeram isso? Cortaram, fizeram os caras se circuncidar. No segundo dia, quando a dor é maior, entraram lá e mataram todo mundo à espada. Por causa disso, eu vou ter que substituir vocês. Levi perdeu o posto. Maldito seja o seu furor, pois era forte. Olha a maldição de Deus na boca de Jacó, do pai. E a sua ira, pois era dura. Dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Eu vou espalhar vocês são uma sarna, uma coisa ruim. São malditos. Versículo 10, o cetro não se arredará de Judá. Judá se reconcertou também, era um desgraça. Foi lá, pegou a Tamar, achando que era prostituta. Meu Deus, o cara também era esquisito. Mas Deus, e o José, versículo 22, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. José estava sendo curado, ele dá o nome de um filho. Deus me fez esquecer o passado, Manassés. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, com porção dobrada, Efraim. Eu tive 2 filhos, um filho que me faz esquecer o passado, e um filho que me aponta o futuro. Há pessoas aqui que estão presas no passado, nos seus erros, nas coisas ruins que aconteceram, nas coisas que foram ditas, nas coisas que te pisaram. E o Senhor está falando para você hoje: eu preciso purificar você, eu preciso limpar o seu passado, eu preciso mexer nele. Mas eu preciso também que você olhe para o futuro, olhe para as coisas que diante de você estão. Esse é José. Deus pega José, Deus não se preocupa com o que o homem faz. Ele pega um José e põe esse José por primogênito. Deus pega um José que serviu a Deus daquela magnitude, abrindo mão de tudo, dos seus próprios desejos, dos seus próprios motivos, do direito que ele tinha de julgar os irmãos. Perdoa os irmãos, deixa Deus curar ele, entra dentro de um sobrenatural, porque ninguém sai de uma cadeia para ser o governador de um lugar. Você pode dar aleluia, glória a Deus. Deus viu José, Deus está vendo você. Ele pode ver você, não importa. Só que Ele precisa de você curado, resgatado. Ele precisa de você vivificado. No capítulo 48, no versículo 5,
Jacó vai dizer: agora pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés, o seu primeiro e segundo filho, que ele inverteu a mão para abençoar, porque Efraim é o frutífero, Manassés diz respeito a algo do passado, que é cura, mas o que eu estou fazendo tem que atravessar os muros até as nações dessa terra. É sobre Efraim que cai a promessa de Abraão, de que nele serão benditas todas as famílias da terra. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Ele se torna o primogênito. Efraim vai receber o nome do pai Israel, e pega Efraim e Manassés, que serão meus, no lugar de Rúben e Simeão. Como Rúben e Simeão? Rúben é o primeiro filho, Simeão é o segundo filho. Eu estou colocando Efraim e Manassés, e a primogenitura de José está dando porção dobrada para ele. Os 2 primeiros filhos dele vão arrebatar o mundo daquela época. Mas não terminou a história aqui. O que eu quero que você veja aqui em Êxodo 32, quando fazem o bezerro de ouro, está lá Moisés no monte, os homens estão fazendo o bezerro de ouro, estão na festança, estão usufruindo, entre aspas, das bênçãos do jeito que eles querem. Moisés desce do monte, o seu povo se corrompeu, vai lá Moisés chega lá, mas está lá Levi, o Levi que foi amaldiçoado pelo pai, o Levi que perdeu a bênção do pai, que recebeu uma maldição. Está lá Levi e fala assim: quem é por Deus e quem não se contaminou? Só a tribo de Levi não tinha se contaminado. Deus começa a mudar a história de uma tribo. Deus pode mudar você. Não importa o que aconteceu no seu passado, Deus pode mudar você. E agora Levi vai entrar num lugar especial em Deus. Levi vai entrar aqui, ó, em Números capítulo 3, versículo 11. Números 3, 11. Eu sei que ficou tarde, mas também avançamos aqui. 3:11 diz assim: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. Agora eles recebem o lugar dos primogênitos. Um levita agora está no lugar do primogênito que nascia de um pai, e à medida que nascia um filho de um pai, Deus pegava para ele um levita, substituía os primogênitos, um lugar de honra. E que abre a madre entre os filhos de Israel, os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Agora o levita pertence a Deus. Ele sai de um lugar de maldição e agora ele vai para o lugar de maior bênção. Ele pertence a Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 1 a 3, não precisa abrir, ele diz que agora os levitas vão, além de receber o lugar de primogênito, além de receber o lugar de honra de Deus, eles não terão herança, porque a herança deles é o Senhor. Enquanto os homens estão buscando uma herança física e todo Israel vai ser distribuído, cada tribo de Israel vai receber uma porção de terra, os levitas não recebem nada. Eles não recebem porção de terra nenhuma, porque a herança deles é o Senhor e Deus é suficiente para sustentá-los. Sabe o que os levitas vão receber no final da vida? Várias cidades, em todas as tribos de Israel, eles receberam uma cidade para eles. Você pode dar aleluia? Porque a herança deles é o Senhor. Recebem primogenitura, recebem uma herança, o que quer dizer o seguinte para você: não importa o que aconteceu até aqui, não importa. Não importa quantos erros você cometeu, não importa se você meteu os pés pelas mãos. A partir de agora, o Senhor quer restaurar, restituir você. Ele quer levar você para conhecer o seu Reobote nele, e você abrirá poços que vão jorrar para muitas vidas em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Pode ficar de pé ou ficar sentado do jeito que você quiser ficar, fica na liberdade do Espírito. Aleluia.